Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, bendito Deus. O Senhor Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou. E nós vencemos a morte e ressuscitamos juntamente com Ele. Aleluia. Manhã de celebração, manhã de gratidão, manhã de agradecermos a grande obra que o Senhor já tem feito em nossas vidas e que vai continuar fazendo. Feche os seus olhos comigo agora neste momento. Pai querido, muito obrigado, porque tudo tem cooperado para o nosso bem, Senhor. Tudo tem cooperado para o nosso bem, porque nós te amamos na pessoa de Jesus, através da obra de Cristo em nossas vidas, e ansiamos pelo retorno iminente do Senhor Jesus. Maranata, esta oração fazemos. Oh, Pai bendito, esteja nos conduzindo em triunfo, esteja tirando diante de nós todo mal, tudo que não serve, tudo que atrapalha, tudo que escraviza. Esteja tirando tudo, Pai, e esteja nos conduzindo cada vez mais para o Teu triunfo, Pai. Triunfo completo, Senhor. Oh, Pai bendito, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela Tua graça infinita sobre nossas vidas. Oh, Pai, esteja com aqueles que se encontram neste momento enfermos e que não puderam estar aqui nesta manhã, Pai. Esteja cuidando de cada um deles. E aqueles que aqui estão, mas que estão com problemas de saúde, nós queremos agora ministrar, Pai, bênção de cura completa, Pai. Oh, no nome de Jesus, recebe a cura que provém da cruz do Calvário. Recebe agora, em nome de Jesus. Oh, Pai amado. E para quem estiver entristecido, muda a tristeza em alegria, Pai. Oh, Senhor, que a bem-aventurança esteja presente na vida de cada um e cada uma aqui, Pai. Oh, Senhor, e seja assim no nome de Jesus. E será para a Tua honra e glória, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, Senhor, e amém. Graças a Deus. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Os irmãos podem se assentar agora neste momento. E vamos continuar a nossa celebração, amém? Tudo para nós é motivo de celebração, porque Deus tem o controle de todas as coisas. Deus realiza sempre o melhor, e Ele sabe qual é o melhor para cada um de nós, amém? Então, nesta semana nós tivemos momentos, sim, de tristeza. Tivemos momentos de tristeza também, pelo passamento do nosso irmão Dilson. Mas, ainda que fiquemos entristecidos, o Deus das consolações consola, sustenta todos aqueles que tinham proximidade com Ele, todos aqueles que estão realmente sentindo porque conviveram com Ele. Mas fica o testemunho de vitória completa da vida dele em Cristo Jesus. A sua irmã Dolores pôde testemunhar naquele momento difícil que o nosso querido irmão Gilson foi quem abriu a porta através da qual toda a família se converteu ao Evangelho de Jesus. Ele foi o primeiro da família que se converteu ao Senhor Jesus. E a partir dele, toda a família veio para o Evangelho. Então ela pôde ali testemunhar. Foi Ele que nos trouxe para Jesus. Não tem coisa melhor, né, do que poder ouvir isso. Não é verdade? Então importa
terminar bem a carreira que nos está proposta. Amém? Tá? Se começou mal, se começou, né, na base do tranco, não é o problema. O problema é a perseverança. O problema é terminar bem. Então vamos todos terminar bem a carreira que nos está proposta pelo Senhor. Amém? Glória a Deus. Ressurreição. Ressurreição. Jesus é a ressurreição e a vida. E Ele tem sempre uma palavra para nós. Vamos então à palavra de Deus? Você está disposto aí a ouvir o que a palavra de Deus tem a dizer? Está disposto? A palavra confronta, mas a palavra alivia. A mensagem vem, às vezes nos deixa até quietos, mas depois vem o quê? A alegria, porque Deus vai realizando grandes coisas em nossa vida. Você percebe isso? É assim que funciona a palavra de Deus em nossas vidas. Eu convido você para abrir comigo no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, no seu capítulo 29, a partir do versículo 13. Livro do profeta Isaías, capítulo 29, a partir do versículo 13. Ok? Vamos ler vários versículos aqui que servirão para a nossa meditação, reflexão, confronto e adoração nesta manhã. Amém, Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Queridos, uma coisa é falar, outra coisa é viver. Posso falar muitas coisas maravilhosas a respeito da presença de Deus, mas a minha vida pode negar na prática esta presença de Deus. Então não basta falar, né? Tem que viver. Então repete comigo, não basta falar, mas tem que viver. Tem que viver aquilo que nós falamos, tem que ser coerente, né? Entre o que proclamamos e aquilo que realmente fazemos, aquilo que realmente vivenciamos. Para evitar o que o profeta Isaías está dizendo aqui. Algo que foi dito há tanto tempo atrás, quase uns 3 milênios atrás. E uma palavra que se mostra tão atual, tão coerente, porque a Bíblia, porque a palavra de Deus, ela fala hoje para mim e para você, amém? Quando alguém falar que a Bíblia é um livro velho, mostra para a pessoa que ela não é um livro velho. Na verdade é tão atual, Ah, mas às vezes está escrito numa linguagem mais antiga, né? E dentro de um outro ambiente cultural, sim. Mas aí eu transporto isso para os dias de hoje. Eu faço a adaptação, né, do ambiente. Agora a palavra é a mesma. A essência da palavra vai ser a mesma. As circunstâncias da nossa existência podem mudar, mas a essência de Deus e da sua palavra não mudam. Amém, Jesus? Deu para entender isso? Então a palavra se mantém atual, ok? E você apenas faz, né, aquela contextualização, traz para o contexto de hoje. Então diz assim a palavra, o Senhor diz, quem diz? O Senhor. Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios. Quer dizer que o povo até cantava, louvava, não é verdade? Tinha momentos de adoração, não tinha? É o que Deus está dizendo aqui. Mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita apenas de mandamentos ensinados por homens. Percebem isso? Então Deus está dizendo o quê? Que havia uma adoração, um culto que era, na verdade, hipócrita. Porque na forma, na aparência, estava tudo ok. Mas na realidade, na vivência prática, não estava nada ok. O coração do povo estava longe. Então essa é uma preocupação para nós nos dias de hoje. Porque muita gente se manifesta. Sou cristão, aceitei Jesus, me batizei, estou frequentando uma igreja. Muita gente faz isso hoje.
Agora eu sou evangélico, não é verdade? Mas precisa ver essa questão. Se está apenas sendo formal, religioso, apenas fazendo aquilo que homens estabelecem que deve ser feito, mas contudo não estamos diante da real palavra de Deus viva em nós. Porque Jesus é a palavra viva que desceu do céu para viver a vida dele em mim, em você. É palavra viva. E as palavras que nós lemos na Escritura, elas têm que ser espírito e vida para nós. Senão não adianta. Senão aí sim vai ser realmente, né, apenas um livro velho que você vai abrir em determinados lugares. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz. Então a adoração que me prestam é feita apenas de mandamentos ensinados por homens. Não é os mandamentos que eu dei e o poder que eu dei para que esses mandamentos sejam cumpridos. É coisa inventada. É coisa inventada. Que não vai levar ninguém para lugar nenhum. Então importa nunca sair da essência do Senhor. É se aproximar do Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força. Amém, Jesus? É o que já dizia, né? A lei trazida por intermédio de Moisés. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E estas palavras estarão hoje aonde? No teu coração. A tua palavra escondi, Senhor, no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, escondido no coração quer dizer o quê? É lá no íntimo, é lá no âmago, é onde interessa, é onde as coisas acontecem, é onde importa realmente entender todo o movimento da graça, da glória e da misericórdia de Deus em favor de nós. É ali no âmago, tá bom? Então a essência não pode nunca mudar. A existência muda, circunstâncias mudam, cultura muda, formas de fazer mudam. Isso sempre vai ser assim, sempre foi e sempre vai ser, ok? Sempre vamos ter, né, múltiplas maneiras de fazer as coisas, mas importa nunca perder a essência da palavra. Então eu posso declarar com vocês aqui então nesta manhã que Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente para todo o sempre. Amém? Tá? Vamos continuar a leitura então aqui, vamos lá para o 14. Olha que Deus maravilhoso. Que Deus maravilhoso. Olha, eu estou mostrando para vocês a situação aqui, ó. O negócio aqui não está bom, precisa mudar. Mas olha como Deus é. Por isso, já que estamos com alguns problemas sérios aqui, uma vez mais, eu deixarei atônito esse povo, com maravilha e mais maravilha. Olha, ele não falou que ele ia destruir o povo, não, é. Nossa, uma vez que vocês estão fazendo assim, eu vou destruir todo mundo. É isso que ele fala? Não. Pelo contrário, Ele está vindo mais uma vez com seus braços abertos aqui, com a sua graça, dizendo, olha, uma vez mais eu vou deixar esse povo atônito. De que jeito? Com maravilha e mais maravilha. A sabedoria dos sábios perecerá, e a inteligência dos inteligentes se desvanecerá. O que é somente do ser humano, isso não vai prosperar. Aquilo que realmente é de Deus vai permanecer. Então vejo que Deus confronta para nos tirar da situação errônea e nos levar para estarmos de novo, diretamente no centro da sua vontade. Percebem isso? Então sempre a palavra de Deus é assim. Então não adianta não falar o que tem que ser falado, somente falar da graça de Deus. Mas sem confronto. Por quê? Porque a pessoa não vai ter nenhum tipo de alteração na sua conduta. Não vai ter nenhum tipo de mudança na sua conduta. Não vai. Então nós temos que dar o diagnóstico, mas temos que dar o quê? Né? A terapia que vai resolver, que vai curar,
que vai trazer a solução, amém? Tem aqueles que levantam o diagnóstico, mas não dão, né, qual é a solução. E tem aqueles que já falam direto da solução, sem confrontar ninguém. Então não dá certo, não dá certo. Por isso que a gente tantas vezes não vê resultado nas coisas, porque está faltando uma coisa ou outra, ou as duas. Então tem que ter o confronto. Mas o confronto nos leva para essa graça aqui, ó. Vou deixar vocês atônitos. Maravilha sobre maravilha. Milagre sobre milagre. Bênção sobre bênção. É isso que eu vou continuar fazendo no meio de vocês. E não adianta esconder as coisas. Você pode esconder de todas as pessoas, mas você não esconde do Senhor. 15. Ai daqueles que descem às profundezas para esconder os seus planos do Senhor. Que agem nas trevas e pensam, quem nos vê? Quem ficará sabendo? Percebem aqui? Aquela atitude, né, de realmente esconder tudo. Faço tudo na moita, né? No bastidor eu estou fazendo tudo ao contrário. Tudo ao contrário. E eu posso enganar até muitas pessoas durante muito tempo. Mas de Deus ninguém zomba. De Deus ninguém esconde. Deus realmente sabe todas as coisas. E a Escritura diz que tudo aquilo que está oculto, né, ele vem depois para a luz. Então uma hora ou outra vai aparecer, não é verdade? Uma hora ou outra vai aparecer, mesmo que fique durante muito tempo sem aparecer. Então, quem nos vê, quem ficará sabendo? Então, a gente experimenta coisas assim no dia a dia. Tem pessoas que na sua frente são uma coisa e atrás são outra. Que na sua frente elas te admiram, te elogiam e falam, né, muitas coisas boas. Mas por detrás só detona, só faz crítica. Só fala aquilo que não deve. Não é verdade? Vocês já viram muitas pessoas assim? Quem já viu pessoas assim aqui? Deixa eu ver aqui. Né? Grande maioria aqui já. Então, é essa realidade que a Escritura está dizendo aqui. Então a pessoa esconde. Mas um dia vem a lume. Um dia vem a lume. E haverá um dia também que todas as obras e todas as palavras que foram proferidas por nós, né, vão também ser, mostradas. Deus mesmo vai mostrar, né? Deus mesmo vai mostrar cada atitude, cada palavra dita, né, fora do seu propósito. E continuando, Deus fala assim, 16. Vocês viram as coisas pelo avesso. Como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro. Acaso o objeto formado pode dizer àquele que o formou, ele não me fez? Pode o vaso dizer do oleiro, ele nada sabe? Quem que é o barro? Nós somos barro. E Deus é o quê? O oleiro, ok? Como é que o barro vai dizer para o oleiro? Não foi o oleiro que me fez. Não foi ele que me formou. Não dá para negar. Não dá para dizer. Mas quando eu tento me esconder, é como se eu dissesse isso. Ninguém vai ver, ninguém vai saber, ninguém vai perceber. Vai todo mundo achar que está tudo certo aqui, está tudo ok. Mas depois na penumbra, eu sou quem eu quero ser e está acabado. Ninguém vai ver, ninguém vai saber. Não adianta nada disso. Porque Deus está atento. E Deus é um Deus de justiça. E a seu tempo, tudo que está em oculto vai aparecer. Amém, irmãos? Essa parte não é muito agradável, né, de falar amém, não é? Mas é a palavra de Deus. Que Deus quer o quê? Tirar, né, essa ciranda. Estejamos nela diretamente ou estejamos sofrendo efeitos por ela, né? Deus quer nos tirar de tudo isso. Porque Ele faz o quê? Maravilha sobre maravilha. Então esse
é o nosso Deus. Mas eu quero continuar a leitura desse texto aqui tremendo, porque a palavra de Deus, ela tem significado quando ela é proclamada pela primeira vez, quando ela continua sendo proclamada no decorrer dos tempos. Então ela tem o seu significado para o povo daquela época, ela tem o significado para os povos de outras épocas, ela tem significado para nós hoje como igreja de Cristo, ela tem significado para o dia em que o reino de Deus for estabelecido definitivamente na face da terra, iniciando-se aí o chamado reino milenário de Jesus. Então, serve para todos os períodos. A palavra de Deus tem essa capacidade. Ela une passado, presente e futuro. Glória a Deus. Então ela é incrível, porque ela consegue, Ela consegue atingir todas as épocas e todas as camadas. Então vamos ver aqui onde nós conseguimos chegar. Verso 17. Acaso o Líbano não será logo transformado em campo fértil? E não se pensará que o campo fértil é uma floresta? É a bênção de Deus chegando. 18. Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro. Quem não está conseguindo ouvir, vai ouvir. Glória a Deus, para glorificar mesmo. E livres das trevas e da escuridão, os olhos dos cegos tornarão a ver. É Deus fazendo maravilha sobre maravilha. Está vendo? Quando isso, pastor? Pode ser agora, na minha vida e na sua vida. Então, o texto consegue falar do contexto da época, consegue falar do que eu estou vivendo hoje e também do tempo futuro, do estabelecimento definitivo do reino de Deus. Tudo isso encaixa no mesmo texto, tá? Mas você toma posse dessa palavra quando? Quando Jesus voltar? Não! Quando que você toma posse dela? Hoje, agora, tá? Então surdos vão ouvir. Vão ser libertos das trevas, da escuridão. E os olhos dos cegos vão tornar a ver. Aleluia! 19. Mais uma vez, os humildes se alegrarão no Senhor. E os necessitados exultarão no Santo de Israel. 20. Será o fim do cruel, o zombador desaparecerá. Tem tanta zombaria, não tem? Tanta zombaria das coisas de Deus, em relação às coisas de Deus. Olha aí, ó. Diz que o zombador vai desaparecer. E todos os olhos inclinados para o mal serão eliminados. Aqui é eliminado mesmo. Nada disso mais vai continuar existindo. O Senhor é quem finaliza. O Senhor é quem realiza esta obra. 21. Não, 20, né? 20 primeiro. Não, 21, tá certo. Falei certo. Os quais com uma palavra tornam réu o inocente. No tribunal trapaceiam contra o defensor e com testemunho falso impedem que se faça justiça ao inocente. Deus restabelece tudo no seu devido lugar. E acaba com toda enganação que prejudica que a justiça chegue para o inocente. Mas e o culpado? O culpado tem que se arrepender. Porque se ele não se arrepender, o que vai acontecer? Vai ser tirado fora. Para o lugar onde tem choro e ranger de dentes. Ok? Então o que não presta vai ser lançado fora. Deus não quer isso. Deus não quer que nenhum só se perca. Deus quer todos junto com Ele. O inferno foi feito para o diabo e os seus anjos. Os anjos decaídos, né? Não são mais anjos, na verdade, né? Que já decaíram. Foi feito para eles. Não foi feito para o ser humano. Deus não quer ninguém lá e não tem prazer que ninguém vá para lá.
Agora tem gente que quer ir para lá, não é? Tem gente que quer continuar zombando das coisas de Deus. Mas Deus continua com os braços abertos para receber todo aquele que crê. Para receber todo aquele que se humilha diante do Senhor. Não é se humilhar como um escravo na frente de outro ser humano. Não é isso. Mas é se humilhar diante da poderosa mão de Deus. Reconhecendo que nada tem e nada pode. E que precisa de Deus para todas as coisas. E experimentando uma verdadeira vida de arrependimento. 22. Por isso o Senhor que redimiu Abraão, diz à descendência de Jacó: Jacó não será mais humilhado, nem o seu rosto voltará a empalidecer. Jacó será o quê? Não será mais humilhado. Quantas humilhações você já passou por causa das coisas de Deus? Quantas humilhações? Quantas vezes, né, foi objeto de chacota direta ou indireta? Às vezes não é direta, né, mas né, vem uma coisa subtendida. Ah, mas você, né, que mundo você vive, né? As coisas não são mais assim, não. Imagina, né? Não é mais assim, desse jeito. Né? Ele já dá uma olhada para você e faz a risadinha. Né, já está zombando, né, daquilo que você disse que continua sendo a palavra e o propósito de Deus para a vida de uma pessoa. Então pode ser diretamente, pode ser indiretamente. Mas aqui diz que Jacó não será mais humilhado. Não será mais humilhado. Na minha outra versão aqui está: não será envergonhado. Então o Senhor é quem tira toda a vergonha. Humilhai-vos perante o Senhor. E Ele vai fazer o que conosco? Vai nos exaltar. É Ele quem faz. O problema é o ser humano querer se exaltar. Eu quero ser o primeirão. Eu quero ser o melhor de todos, o maior de todos. Não, humilhai-vos perante o Senhor. E Ele, no tempo oportuno, né, vai te exaltar. E te colocar como cabeça e não por cauda. Amém, queridos? Tá? Deus tem o melhor para nós. E Ele está com seus braços abertos em nosso favor. 23. Vamos até o 24. Por isso, quando ele vir os seus filhos, a obra das minhas mãos no meio deles, no caso é a obra das mãos de Deus, no meio deles, proclamarão o meu santo nome. Reconhecerão a santidade do santo de Jacó e no temor do Deus de Israel permanecerá. Outra versão diz assim: quando ele e seus filhos virem a obra das minhas mãos no meio deles, santificarão o meu nome. Sim, santificarão o santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. Então, as obras de Deus se tornam manifestas. O que quer dizer isso? Eu vejo, eu percebo, eu experimento, eu enxergo, eu escuto. Tudo isso é obra de Deus, manifesta na minha vida e naqueles que me cercam. Então eu vou glorificar a Deus por aquilo que Ele tem feito por mim e por aquilo que Ele tem feito pelos demais. Ah, e se Deus fez mais ainda pelo outro do que por mim, eu vou ficar muito alegre e vai ser exemplo para eu buscar mais a Deus, porque eu quero mais para mim também. Mais da presença de Deus. Quero buscar mais a Deus. Amém, queridos? Deus não tem filho predileto, tá bom? O que Deus tem é o seguinte: quem busca mais, tem mais. Quem confessa mais a palavra de Deus, tem mais. Quem ora mais, tem mais. É simples assim, tá bom? É simples assim, a diferença é só essa. Tá? Mas Deus não tem filho predileto. Ah, esse aqui eu vou agraciar, aquele ali eu não quero nem saber. Não tem nada disso não, tá? Não tem isso. Vai depender de você. Se você realmente buscar mais, você vai ter mais. Se você realmente orar mais, você vai ter mais. E as obras de Deus cada vez serão mais manifestas. 24.
Por favor, 24. Os desorientados de espírito, está desorientado? Os desorientados de espírito obterão entendimento. Aleluia. Nossa, se tem gente com problema nos dias de hoje é isso, né? As pessoas estão desorientadas, não sabem para onde vão. O que eu estou fazendo aqui? O que eu decido? Para onde eu vou? O que eu resolvo? O que eu faço primeiro, não é? As pessoas em geral estão perdidas, é ou não é? Perdidas, se sentem perdidas, não sabem o que fazer, não sabem nem por onde começar. Aí eu começo por onde? Está tudo tão bagunçado, eu começo por onde? A Escritura diz, os desorientados vão obter entendimento. E vão ficar como? Bem orientados pelo Senhor. O Senhor vai endireitar isso. E aqueles que ficam reclamando, se queixando de tudo, isso vai acabar também. Os queixosos aceitarão instrução. E a primeira instrução para o queixoso é parar de se queixar e começar a agradecer a Deus por todas as coisas. Tá? Essa é a primeira instrução que vem, né? E está falando que o queixoso vai aceitar a instrução. Olha que maravilha! Tá? Olha só, palavra de total fé, esperança e amor de Deus por nós. Tá? Faz o diagnóstico, mas a graça de Deus vem para resolver a situação. E promete que as coisas vão mudar, que as coisas vão ter um novo rumo. Ah, mas o outro ali não quis, mas você quis. Vá você em frente e mostra para ele as obras manifestas do Senhor. Mostra para ele querer também. As coisas vão realmente se encaixar. E aí nós podemos, orientados pelo Senhor, celebrar a Santa Ceia. E declarar, mais uma vez, né, que fomos incluídos na morte e na ressurreição de Cristo. E podemos então ter a garantia de que toda essa palavra é a verdade, e é a verdade para as nossas vidas. Não aquela coisa, né, só para ser mencionada, né, de forma literária ou poética, não é? Não, mas palavras que são espírito e vida para mim e para você. Amém, Jesus? Você fica feliz com essa palavra? Glória a Deus, dá uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia!